último item da norma, a última seção da norma é a seção 10, que fala de melhorias. Então, fechando aí, digamos, o PDCA da norma, estamos falando do A, ou seja, ação de melhoria. Planejou o sistema, executou, realizou os processos, prestou lá o atendimento, realizou o produto ou serviço, fez medição e monitoramento, que o item 9 diz para nós como é que funciona, e as análises, e agora são as ações de melhoria. Ou seja, em termos de melhoria, a norma ela pede para a gente o seguinte: um sistema que você define hoje, ele não pode continuar o mesmo amanhã, depois, tal. Passando o tempo, à medida que o tempo esse sistema vai funcionando, rodando, executando o processo, fazendo análise, monitorando, tirando as conclusões, a empresa tem que implementar melhorias, ou seja, melhorias, sejam melhorias que a gente chama de incrementais, melhorias que a gente chama até uma inovação, melhoria mais radical, um tratamento de uma não conformidade, pequenos degrauzinhos de melhoria, melhoria contínua, que é aquela recorrente da análise que você fez no item de análise crítica, decisão e ação para melhoria. Então, de uma forma ou de outra, o item de melhoria pede: sistema da qualidade tem que ser melhorado com o passar do tempo. À medida que as análises vão sendo feitas, decisões para melhoria têm que ser implementadas. Então, o item tem 3 subdivisões. Vamos ver como é que funciona aqui, o que a norma pede em termos de melhoria. O primeiro vai abrir a conversa aqui falando de generalidades. A organização tem que determinar e selecionar oportunidades para melhoria e implementar quaisquer ações necessárias para atender requisitos de cliente e elevar a satisfação do cliente. Então, o sistema da qualidade precisa identificar a todo tempo oportunidade de melhorias, e você faz isso pelos seus monitoramentos, pelos seus momentos de análise crítica, análise de dados, pela auditoria, pelas próprias atividades que a gente já mostrou aqui do sistema da qualidade que os outros itens pediram. Então, ao funcionar esses itens, oportunidades de melhoria serão automaticamente possíveis de ser identificadas a partir dos resultados do monitoramento e das análises. Isso tem que ser feito o quê? Para garantir cada vez mais o atendimento a requisitos do cliente e elevar a sua satisfação. Como um sistema de gestão da qualidade, o foco é na satisfação do cliente, é na entrega de produtos e serviços conformes. Cada vez mais o sistema tem que melhorar a sua capacidade de conseguir isso, esse resultado. Estas oportunidades, de melhoria devem incluir melhorar produtos e serviços para atender os requisitos, tanto para abordar necessidades atuais como futuras necessidades e expectativas. Então, a todo tempo você tem que estar preocupado em melhorar o seu produto e serviço perante os requisitos do cliente. Os requisitos podem se modificar ao longo do tempo, geralmente isso acontece, o cliente vai requisitando mais coisas, vai ficando mais exigente, muda a característica do serviço, tem uma oportunidade de melhoria, uma forma de fazer melhor, e a empresa tem que ir buscando essas formas de cada vez mais atender o requisito do cliente, melhor atender, elevando a sua satisfação. Corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados e melhorar o desempenho e eficácia do sistema da qualidade. Então, letra A, B e C diz o quê? Melhorar produto e serviço, para melhor atender os requisitos, corrigir, prevenir ou reduzir os efeitos indesejados, as não conformidades, as entregas não conformes e melhorar o desempenho e eficácia do sistema como um todo. Resultados de objetivos, resultados de indicadores, alcance de metas que foram estabelecidas para o sistema da qualidade. Exemplos de melhoria, a nota coloca aqui para a gente ilustrar, inclui correção, ação de correção, ação corretiva, melhoria contínua, inovação, mudança de ruptura, inovação e reorganização da empresa. Tudo isso que vai favorecer o sistema, que vai corrigir e tratar erros e não conformidades, os efeitos indesejados, e vai melhorar o desempenho geral do sistema da qualidade, melhorar os indicadores, potencializar o alcance dos objetivos da qualidade, a prática da política. Tudo isso são exemplos de melhoria. Então a norma diz que deve acontecer, melhorias devem acontecer. Não necessariamente todas essas ao mesmo tempo, mas pelo menos um exemplo desse, frequentemente, de forma recorrente, tem que ser possível de visualizar dentro do sistema da qualidade. Então, melhoria, atividade para melhorar o desempenho, então a definição de melhoria da norma, tudo que você faz para melhorar o desempenho de alguma coisa. Atividade pode ser um evento pontual ou um evento recorrente, ou atividades recorrentes. Se ela for recorrente,
vai ter um último item aqui, o 10.3, que vai chamar de melhoria contínua. É a atividade mais com cara, é a melhoria que roda ali a par e passo do PDCA. Então você monitorou, você executou, você monitorou, você tomou ação de melhoria, tomou a decisão em cima do resultado do indicador, com base na análise crítica pela direção, é do dia a dia de análise e funcionamento do sistema da qualidade. Cada momento de análise você é forçado a tomar uma decisão de melhoria. Então isso é a melhoria recorrente. Agora, uma mudança de ruptura, uma oportunidade, um novo empreendimento, uma digitalização do seu processo que vai oportunizar atender mais clientes, aumentar a escala, uma inovação, né? Um novo produto que você adiciona no escopo do sistema da qualidade, uma coisa que pode trazer um impacto um pouco maior para a empresa. Então isso não necessariamente você vai executar isso de forma recorrente. Se executar, o melhor dos mundos, né? Ter inovação, ter rupturas e modificações dessa de forma recorrente. Mas em geral tem ciclos um pouco maiores. Esse tipo de intervenção, né, é tido como melhoria. Qualquer exemplo desse é melhoria para o sistema da qualidade. Tem aquela mais pontual, né? Eu inovei, consegui implementar uma inovação na empresa, desenvolvendo um produto XYZ. Beleza, né? Isso vai perdurar por um tempo e aí a partir de então você vai realizando melhorias naquilo ali que são as melhorias recorrentes. As atividades recorrentes são chamadas de melhoria contínua, a partir da análise do desempenho daquilo ali. A melhoria, a norma não abre mão, vocês viram aqui, certo? É um requisito e é um dos princípios da gestão da qualidade. Então, o que? Essencial para quê? Manter o nível de desempenho do sistema, reagir e responder adequadamente a mudanças de questões internas e externas. Mudanças acontecem a todo tempo, adaptações e respostas rápidas à mudança de contexto do mercado, do contexto econômico, da relação com o cliente, do avanço, né, do desempenho tecnológico, né, do desenvolvimento tecnológico. Então, isso eu tenho que ter condição de efetivamente acompanhar, e o acompanhamento disso é a resposta, e aí vem melhoria por trás, vem evolução do processo da empresa e criação de novas oportunidades. O desempenho do sistema da qualidade, o desenvolvimento é flexível, adaptável e evolui através de períodos de melhoria. Então, o sistema que a gente desenvolve hoje, que a gente vai terminar de desenvolver e implementar numa primeira versão, após esse seminário que é o último, após o curso de formação de editores, após a realização das consultorias finais da empresa, está pronto, né? Pode fazer o diagnóstico final e pode passar para a auditoria. Significa que todos os requisitos da norma foram atendidos pelo menos com uma evidência, com a definição e uma evidência de uso. Significa que você tem um sistema pronto, mas ele é o primeiro, ele é a primeira versão. Então, a partir disso, cada aplicação, cada monitoramento, cada análise, cada auditoria que for feita, vai permitir o quê? A gente implementar mais melhorias ou ciclos ou melhorias, revisar o procedimento, modificar o requisito lá do produto ou serviço, a forma de fazer, melhorar o resultado do indicador de processo tal, do objetivo tal, da prática da política, competência das pessoas, enfim. A todo tempo está evoluindo o desempenho e eficácia do sistema da qualidade. Então, toda vez que eu rodo o PDCA, e a gente está, digamos assim, numa grande volta do PDCA, que começou com a implantação do sistema, termina com a implementação dos últimos requisitos e o complemento do sistema da qualidade para atender a norma como um todo. Rodamos uma vez o PDCA, vamos fazer análise crítica e vamos definir primeiras ações de melhoria. A partir disso, cada vez que a gente vai rodar o PDCA, no funcionamento da manutenção do sistema, cada auditoria que as empresas de vocês passarem, novas oportunidades de melhoria devem ser identificadas ao longo do tempo. E têm que ser identificadas. A norma coloca isso como requisito. De um ciclo para outro, tem que observar pelo menos alguma oportunidade de melhoria implementada. Aqui estão os itens do nosso desenho, né, do sistema da qualidade, o item 10, né? Está aqui até na posição aqui. Esse desenho ele é similar, ele já tem o formato do PDCA, exatamente porque a norma segue esse modelo. E aí na nossa lógica aqui, eu tenho aqui a definição do sistema da qualidade, o contexto, né, do sistema como um todo. Aí eu tenho liderança, política, está aqui, papel da direção, planejamento, objetivos, riscos e oportunidades, apoio, a parte de suporte, operação, entrega, produto ou serviço, avaliação do desempenho, monitoramento, medição, satisfação do cliente, auditoria interna e aí ações de melhoria. Então, planejamento, execução, avaliação do desempenho, cheque e ação de melhoria.
volta, retroalimenta o planejamento, redefine um objetivo, redefine os indicadores, redefine um procedimento, revisa e melhora um procedimento, executa de novo. Cada voltinha dessa aqui no PDCA eu tenho que passar da bolinha aqui de melhoria para frente com alguma oportunidade de melhoria identificada. Tipos de melhoria, a gente já falou alguma coisa disso aqui, as melhorias podem ser incrementais, né? Melhoria contínua, gradativa, pequenos aperfeiçoamentos, ajuste, modificação, uma ação corretiva que tomou lá e melhorou o processo, melhorou alguma coisa no atendimento, resolveu alguma coisa que o cliente estava ali reclamando, dando um feedback negativo. Então são os exemplos principais aqui, melhoria contínua, aprimoramento, melhoria de competência da equipe, as oportunidades, ações corretivas sobre desvios, melhoria da capacidade da empresa como um todo, os processos, satisfação do cliente, evoluir lá o indicador de satisfação do cliente, modificação de tecnologias aplicadas, ajustes no relacionamento, na avaliação, desempenho dos provedores externos, aumento de produtividade, aumento de indicadores, aumento de performance de objetivos. Tudo isso são as melhorias chamadas incrementais. Essas são as mais comuns que você identifica lá quando você faz análise crítica pela direção, quando você faz a avaliação dos dados que a gente viu no item 9. E tem também a melhoria de ruptura, né, que é a inovação, que é aquela melhoria que a gente chama de mais radical. É aquela que, de repente, tem um planejamento um pouco maior, teve uma inovação de produto, teve uma digitalização, teve uma automatização de processo por completo na empresa, desenvolver um produto adequado à satisfação do cliente ou ao que o mercado estava demandando do ponto de vista de inovação. Então a melhoria de ruptura é um redesenho um pouco de amplitude maior, ou seja, é uma melhoria de porte maior. As incrementais são melhorias de pequenos aperfeiçoamentos. Então aqui pode ser um redesenho de um processo inteiro, de um produto, uma inovação, uma mudança tecnológica, uma digitalização completa no processo ou nos processos de um serviço, reengenharia e outros exemplos aí, né? Então na escadinha aqui, está lá no material, o desenhozinho que tem nesse ponto da apostila, ele coloca lá, né? PDCAzinhos pequenos, uns degrauzinhos aqui, certo? Então cada degrauzinho eu vou rodando o PDCA, fazendo análise crítica, tendo a melhoria, que é aqueles pequenos aperfeiçoamentos, correções, a melhoria que a gente chama de contínua, que é incremental. Então a cada análise crítica ou a cada volta do PDCA, a gente tem que sair com pelo menos uma dessa, ok? Essa é recorrente e essa tem que ter de forma constante. E se eu tiver essa de ruptura, geralmente o ciclo de melhoria dela, ou o salto que ela dá para a empresa é maior. Então o degrau da escada vai ser bem maior. Então ela vai me trazer um retorno, ela vai gastar um esforço, um investimento maior, mas ela vai trazer um retorno também maior. Ok? E aí eu estou falando de uma inovação e que vai perdurar por um tempo. Depois ela vai entrar num ciclo que vai passar por pequenos aperfeiçoamentos também. Então degrauzinho, PDCAzinho pequeno, mudança incremental, ou aperfeiçoamento, melhoria incremental, e ações, melhorias de ruptura, geralmente dão degraus maiores de melhoria, de evolução da empresa. E aí as melhorias que devem ser aplicadas, conforme a norma colocou, tem que focar em melhorar produtos e serviços para elevar, melhor atender aos requisitos e elevar a satisfação do cliente. Processos, né? Submeter melhorias aos processos do sistema da qualidade, corrigir, prevenir ou reduzir os efeitos indesejados, garantir que o processo vai cumprir o resultado, vai atender o indicador, vai entregar a saída que ele precisa entregar para o próximo processo ou para o cliente, e o desempenho e eficácia do sistema da qualidade como um todo. Os resultados dos indicadores, os objetivos, os resultados mais gerais do sistema da qualidade, se a performance está sendo positiva ou tem que alguma coisa melhorar, tem que alguma coisa ser revertida aí. Então, o ciclo de melhoria, como promover melhoria dentro do sistema da qualidade, de onde que a gente vai tirar a informação dos outros itens para poder alimentar esse item de melhoria. A gente tem lá item 8.6, falou lá de monitoramento de produtos e serviços. Então, como aqui a gente tem que melhorar o sistema para garantir produto e serviço que cada vez mais atenda a requisito do cliente para levar a satisfação, isso aqui é fonte de informação para nós para endereçar ou identificar alguma oportunidade de melhoria. Monitoramento de processo, que a gente viu hoje, 9.1, né, no seminário de número 7, o capítulo 9, falou para a gente lá,
indicadores, né? Monitoramento, medição, informações que dizem a eficácia geral dos processos do sistema da qualidade. Também dizem para a gente se tem oportunidade de melhoria ou não. Análise como um todo, certo? Esses itens são submetidos à análise e daqui, que está todo o item 9 endereçado, né? É voltado para monitoramento, auditoria e análise crítica. E o resultado da análise, a gente toma as decisões de melhoria que vão culminar lá com o objetivo principal do sistema, que é levar à satisfação do cliente, melhorar a performance geral, o desempenho global do sistema da qualidade. Foco da norma, né, é a melhoria incremental, essa é obrigatória. Então, dentro daqueles dois grupos de melhoria, aquela melhoria recorrente, degrauzinho a degrauzinho, que sai de cada análise crítica do sistema de gestão, essa norma não abre mão. Se você tiver de ruptura, melhor, ok? Então o desempenho deve dar um salto ainda maior. Mas a incremental é obrigatória, a de ruptura, melhor se ela acontecer. Decisão por melhorias é fundamentada em dados coletados. Então, vocês vão usar aqui o quê? Basicamente, os resultados dos monitoramentos e medições, os momentos de análise daquilo ali, é, digamos, a nossa principal oportunidade de identificação de possibilidade de melhoria, como a norma colocou aqui. Então, o próprio ciclo do PDCA, se a gente cumprir direitinho essa sequência de requisitos da norma, realização do produto, monitoramento e medição, avaliação de desempenho, análise crítica, automaticamente a gente vai ter informação na mão para poder julgar e identificar a oportunidade de melhoria que a norma nos pede. Então, resumindo aqui, o que a gente tem que fazer, item 10.1, tem que ter melhoria, certo? De uma forma ou de outra, tem que ter melhoria. A incremental é obrigatória, a contínua é obrigatória, que a gente vai ter um item aqui chamado 10.3, que vai falar disso. E se você tiver a melhoria de ruptura, melhor ainda. Tem que evidenciar a existência de melhoria gradativa. Então, quando você faz análise crítica e define lá o seu plano de ação, que a gente recomendou no item 9.3, aquele plano de ação implementado já tem que ilustrar algumas melhorias. Quando você trata uma não conformidade, toma uma ação corretiva, aquela não conformidade tratada, ação corretiva tomada, que nós vamos ver na sequência, tem que representar, já é uma ilustração de melhoria. Então, o próprio sistema já vai permitir para vocês, rodando isso, já vai ter a evidência aí de que melhorias que vão aparecer. Elas devem estar relacionadas com a melhoria de produto e serviço, as correções dos efeitos indesejados, aí é mais, né, os resultados indesejados de processo, tratamento de não conformidade, e mostrar que o desempenho e eficácia do sistema da qualidade está evoluindo ao longo do tempo. Então esse é o item 10.1, o item que falou de melhoria, é aquele que abre a seção 10, que tem o nome de melhoria, que vai ter também, especificamente agora, o item 10.2, que vai falar de tratamento de não conformidade, e o item 10.3, que vai falar de melhoria contínua. Próximo subitem da seção 10 de melhoria, aí vai dar ênfase especificamente naquela fase da melhoria onde a gente previne e corrige os desvios, né, e minimiza os efeitos indesejados que a norma colocou. Que é o item de quê? O item de identificação de não conformidades e definição de ações corretivas. Então, especificamente, agora a norma vai orientar o procedimento que tem que ser feito diante da identificação de alguma não conformidade. Uma não conformidade identificada no sistema da qualidade é algum requisito não atendido. Então tem que ser identificado e ali, quando você identifica, você tem automaticamente uma oportunidade de melhoria. E nesse caso, diante da identificação de uma não conformidade, a gente é convidado a planejar, executar uma ação corretiva. Então, não conformidades no sistema da qualidade, que são requisitos não atendidos, têm que ser tratados com ação corretiva. A ação corretiva vai em cima da causa da não conformidade. Tem um problema, tem um requisito não atendido, vai ser identificada uma causa e a ação que resolve a causa da não conformidade, de modo que ela não se repita, que aquele problema não volte a ocorrer, é chamada de ação corretiva. Então, o que esse item 10.2 vai pedir para nós aqui? Ele vai pedir que, diante dessa situação de identificação de alguma não conformidade, um roteirinho aqui para executar a ação corretiva e avaliar a eficácia da ação corretiva seja implementado por nós. Vamos ver o que o item pede. Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo qualquer uma proveniente de reclamações, então ele está falando qualquer não conformidade no sistema da qualidade, qualquer requisito não atendido,
inclusive reclamação recebida, né, uma reclamação que a empresa recebe e avalia que efetivamente aquilo ali é uma não conformidade, que teve uma entrega não conforme, que o cliente está correto na reclamação dele, a organização deve resolver a não conformidade, a norma fala reagir à não conformidade de acordo com o possível, com o aplicável, tomar ação para controlar e corrigir e lidar com as consequências, tratar as consequências da não conformidade. Então tem um problema, certo? Tem um problema, primeiro, podemos resolver esse problema, corrigir o problema e esse problema causou algum efeito, causou alguma consequência, gerou algum prejuízo para o cliente, lidar também com essas consequências. Diante de um problema, ensina ação no problema, corrige o problema, resolve o problema, lida com as consequências do problema. Agora, depois, e a causa do problema? É aí que entra a ação corretiva. Avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa da não conformidade para que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. Então aconteceu um problema, agora vamos em cima da causa, verificar se a gente consegue tomar uma ação de modo a minimizar a chance de ocorrência desse mesmo problema, seja naquele setor, naquela função, naquele processo, ou um problema similar em outro, uma não conformidade similar em outro processo da empresa com a mesma característica. Aí tem que fazer o quê? Analisar criticamente e analisar a não conformidade, determinar as causas da não conformidade, determinar se não conformidades parecidas ou similares podem ocorrer em outro setor, em outro processo, e implementar qualquer ação necessária, implementar ação corretiva em cima da causa, analisar criticamente a eficácia da ação implementada, verificar se ela surtiu efeito, se ela funcionou, atualizar os riscos e oportunidades determinados lá no planejamento, se tem que atualizar alguma ação daquela, atualizar algum risco, oportunidade, um risco novo, uma modificação naquela sua tabela de riscos e oportunidades e realizar as mudanças no sistema da qualidade se necessário for. Então o item de ação corretiva pede uma sequência desde a identificação do problema, trata o problema, lida com as consequências. Depois, avalia a causa, verifica que tipo de ação você pode tomar para não ocorrer ali, na fonte do problema, ou em outro setor, né, com a mesma característica. Toma ação em cima da causa, analisa se a ação foi eficaz, se eliminou a causa, se o problema não voltou a repetir e atualiza o sistema da qualidade, riscos e oportunidades e se tem alguma mudança para fazer no sistema da qualidade. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. Então, basicamente, é um passo a passo, é um roteiro para poder executar a ação corretiva, desde a identificação da não oportunidade até a resolução dela, inclusive atacando a causa do problema. A organização deve reter informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e das ações tomadas e dos resultados de qualquer ação corretiva. Então, registro, e vai ter um exemplo lá no final da apostila, um formulário, um exemplo de um layout, de um template, onde você registra o problema, a não conformidade, se teve alguma ação imediata para corrigir o problema, se teve alguma consequência para poder tratar, a causa, as causas da não conformidade e a ação tomada e se a ação foi eficaz. Então, todo esse passo a passo aí de identificação da não conformidade até a avaliação da eficácia da ação, é do berço ao túmulo, né, da não conformidade, que a gente costuma dizer, tem que ser registrado e aí tem um modelinho lá, um roteirinho de um formulário, um template, lá no final da apostila. Para atender o item, então as definições básicas aqui, não conformidade, então requisito não atendido, qualquer requisito não atendido, já colocou esse conceito aqui em outros seminários. Então um item, desde um item do STQF, uma parte de um item que não foi atendida, tinha que definir objetivos da qualidade, não definiu, tinha que ter a política que atendesse XYZ, a política está incompleta, tinha que avaliar desempenho de provedores externos, não avaliou, tinha que fazer monitoramento e medição definindo como é feito e aplicando, não aplicou. Então qualquer item do STQF, qualquer item da legislação que é aplicável para a empresa, um produto não conforme, um serviço não conforme que foi entregue, o cliente reclamou e você constatou que de fato teve problema, uma reclamação de atendimento por outro motivo e de fato a empresa tem razão, o cliente tem razão. Qualquer requisito no sistema da qualidade não atendido, processo, produto, o desempenho geral do sistema, é considerado como não conformidade.
Ação corretiva é a ação para eliminar a causa desse problema, certo? Então, nós temos alguns nomes aqui um pouco diferentes. Tem correção, quer dizer, diferentes, mas parecidos. Correção, ação em cima do problema. Corrigir o problema. O cliente identificou um problema lá na entrega, eu vou recuperar aquele produto, vai devolver e vai entregar o correto. Isso é uma correção. Agora, o que causou? O que causou foi uma falha na conferência, na expedição. Então, se isso é a causa, eu vou melhorar o processo de conferência na expedição. Aí eu estou atuando na causa. Meu objetivo é evitar que problemas de entrega não ocorram novamente. Então, o que atua na causa é a ação corretiva, o que resolve o problema, o que efetivamente elimina a situação indesejada é a correção, é o primeiro ponto que a norma colocou. Não conformidade é ação corretiva. As notas aqui, podem existir mais de uma causa para uma não conformidade, né? Não necessariamente é uma causa só, e geralmente uma é raiz. Se tiver mais que uma causa, uma é que a gente chama de causa raiz. E a ação corretiva é para evitar a reocorrência, que não ocorra de novo, a repetição, enquanto a preventiva é executada para prevenir a ocorrência. Tem uma diferença básica aí, é o que a gente chama de ação para prevenir a ocorrência de uma não conformidade. De forma geral, né, no sistema da qualidade, tem uma lógica aqui, né, de prevenção e correção, certo? Então a não conformidade, ela divide aqui em duas partes aqui. O sistema está funcionando e a não conformidade ainda não ocorreu. Para que ela não ocorra, você precisa usar a tal da mentalidade preventiva que o sistema já traz para você. É o quê? É você trabalhar bem as suas ações em cima de riscos e oportunidades, é a definição lá da política, dos objetivos da qualidade, do contexto. Então, ao executar isso adequadamente, isso já traz para você um conjunto de ações preventivas. Então, as ações em cima de riscos e oportunidades são chamadas preventivas, são aquelas que buscam evitar que a não conformidade ocorra. Então, isso foi definido no sistema até agora. Lá no item 6.1, riscos e oportunidades, planejamento. Então, você estabeleceu lá todo um conjunto de elementos para garantir que o sistema funcione de forma preventiva. Se a prevenção falhar, se de alguma forma acontecer o desvio, ele vem para o lado de cá. Ou seja, a não conformidade aqui terá ocorrido e aí você tem uma oportunidade de executar uma ação corretiva. Aí você toma ação corretiva em uma não conformidade que já ocorreu, em um requisito que você já constatou que não foi atendido, em cima de causas que são reais. Aqui eu tenho possibilidades, que eu trato com riscos e oportunidades, respondendo a riscos e oportunidades, e aqui eu tenho problemas reais que eu trato com ações corretivas. Então o item 10.2 atua aqui quando, de alguma maneira, a prevenção a peneira tenha falhado ou, de alguma maneira, um requisito não atendido, mesmo com todo o cuidado preventivo, aconteceu. Como não existe sistema infalível, isso, mesmo tendo lá todo um trabalho lá para definir riscos e oportunidades, é possível de acontecer a não conformidade e fatalmente você vai ter exemplos de não conformidade no seu sistema da qualidade. Tendo o item de ação corretiva, diz que você tem que tratar e te dá um procedimento para tratar. Bom, então tipos de não conformidades, ou seja, não conformidade ao não atendimento a um requisito, e as fontes principais, o que você vai olhar no seu sistema da qualidade, coisas que já existem, que já foram orientadas por outros itens, que vão te ajudar a identificar as não conformidades, vão ser fontes que te ajudem a identificar as não conformidades quando elas ocorrerem. Análise crítica pela direção, a gente viu no item 9, no item 9.3. Então são decisões, a direção vai olhar um conjunto de informações que fatalmente vai ter oportunidade ali e vai ser claro ali a identificação de alguma não conformidade que tenha na coleta de resultados de todos os indicadores e todas as entradas de análise crítica que são coletadas para essa atividade. A auditoria externa, ocorrências identificadas. Então, a auditoria que vai ser feita do Prodifol, auditoria externa do grupo técnico do Prodifol, também te oportuniza a identificar oportunidades quando ela for identificada. A sua própria auditoria interna, pode ter aí oportunidades, não conformidades identificadas, a auditoria feita pelos auditores. A auditoria interna, por exemplo, o não cumprimento da programação, então já é, digamos, um requisito, lá foi definida a programação e ela não foi cumprida. Clientes ou mercado, reclamação que vem lá do cliente, aí geralmente feedback do cliente, resultado da satisfação que não foi ali numa performance que a empresa queria.
Diretoria, decisões de estratégia, decisões voluntárias da diretoria que também podem ser, digamos, identificadas ou tomadas na reunião de análise crítica. E um exemplo aqui, processo, aqui está como estoque ou depósito. Danos por falta de preservação de materiais de produto. Não vai lá no depósito, vai lá no estoque de produto final, no estoque de materiais, identifica um produto deteriorado. Então você tem um produto não conforme que também vai ser aqui classificado como não conformidade. Então não conformidade em produtos, em partes componentes do produto, em materiais, não conformidades no processo, pela execução do processo ou pela, digamos, performance inadequada do processo, e não conformidades no produto ou serviço, e não conformidades em relação ao atendimento, em relação ao feedback que o cliente manifesta, são as suas principais fontes aí. Passo a passo que a norma colocou, identificou isso. Primeiro, reage à não conformidade. Teve lá um problema, teve a reclamação, trata a reclamação, resolve. Material chegou para mim aqui com problema, fora da especificação. Vai lá, devolve o material, recolhe o material, orienta o cliente como devolver e reestabelece o material, corrige ou reentrega efetivamente o material que esteja atendendo a especificação, que não esteja com problema. Isso é reagir à não conformidade, isso é a correção, joia? É em cima do problema. Depois a gente vai avaliar o que causou o problema. Foi problema na expedição? Foi problema lá na operação? Foi problema no armazenamento? O que causou a entrega do material com problema? Foi problema no transporte? Então, em cima da causa, toma uma ação adequada na causa, na fonte, para evitar, digamos, a reocorrência. Problema no transporte, na embalagem do material. Então, uma proteção mais adequada no ato do transporte vai ter que ser pensada e implementada para poder preservar ou aumentar a condição de preservação do produto até a entrega e reduzir problemas com dano no produto. Então, é isso que você implementou? Tem a causa, problema no transporte, acondicionamento, e a ação a ser tomada vai ser a ação corretiva. Melhorar o acondicionamento do transporte, protegendo melhor o produto, evitando que novas situações dessas aconteçam. A norma pede para você analisar a não conformidade, determinar a causa e determinar se o problema similar existe. Acondicionamento na entrega, mas existe também acondicionamento no almoxarifado, no estoque, que é um raciocínio similar, condicionar melhor, porque pode acontecer o produto deteriorado, tem movimentação interna na empresa que pode deteriorar o produto também. Então eu estendo a ideia da ação, que foi para entrega para o cliente, mas aplicando também para uma possibilidade que pode acontecer numa movimentação dentro da empresa. Então avaliar se o problema pode ocorrer em outro setor, em outro lugar, a mesma característica de problema. Então você estende a abrangência da ação para essa outra possibilidade também. Implementa a ação, volta lá depois de um tempo e verifica se a ação foi eficaz. Eu tive novas ocorrências, eu tive novas devoluções por questões de entrega, por questões de avaria. O que eu fiz para melhorar o acondicionamento do produto na movimentação resolveu, reduziu os problemas de entrega que tinha? Então, ação eficaz. Se não, tem que ser pensado lá uma outra ação, para poder minimizar essa ocorrência. Se ela ainda estiver acontecendo, a ação não foi eficaz. Analisa criticamente a ação, atualiza riscos e oportunidades, volta lá na sua tabela de riscos e oportunidades e vê se tem um risco novo para poder ser colocado, ser modificado, ser atualizado, ou se tem uma ação que você já tinha previsto esse risco lá, mas você tem que colocar uma nova ação ali, atualizar a ação para que nas próximas ocasiões não ocorra ou ela não vire novamente uma fonte de ação corretiva. Realiza a mudança no sistema, implementa e registra esse passo a passo todo, modelinho de registro lá, registro de não conformidade, lá nos anexos da apostila, pega lá do início da identificação do problema até o final do registro, certo? Análise da eficácia. Então a norma pediu para manter a informação documentada, ou melhor, reter a informação documentada do registro, que é obrigatório, ou seja, desde quando você identifica a não conformidade até o momento que você termina a análise da eficácia da não conformidade, e ela não te cobrou um procedimento para isso. Só que esse passo a passo, ele induz um procedimento. Então, também lá nos anexos da apostila tem um modelinho de procedimento similar ao da auditoria. A auditoria tinha um roteiro básico, a auditoria interna. Então, a norma não cobrava, manter informação documentada, não pedia um procedimento documentado obrigatório. Mas a gente recomenda fazer num primeiro momento. A atividade pode ser nova para a empresa de vocês.
legal, está documentado aqui numa sequência. Da mesma forma, uma ideia, um exemplo de procedimento para tratar, identificar de ponta a ponta até o tratamento da ação corretiva, seguindo aquele passo a passo aderente a esses pontos da norma, está lá no anexo do material de vocês como opção. E também o anexo apresenta o modelo do registro. O registro sim é obrigatório. Então pode pegar, pode usar, pode adaptar, pode revisar, não tem problema. Pode mexer no layout, pode automatizar, pode fazer o que for necessário para melhorar, digamos, a característica dele de acordo com a característica da documentação da empresa. Desde que ele cumpra, né, aquela função de registrar tudo isso que a norma pediu. Podem pegar o modelo e ajustar da maneira que for necessário e melhor adaptar a documentação, a informação documentada da empresa. Então o registro é obrigatório, o procedimento é opcional, é recomendável. Avaliação de riscos e oportunidades, né, para fechar aqui, que é um impacto, uma ação corretiva tomada, significa mais ou menos que a sua peneira preventiva, que é a sua tabela de riscos e oportunidades, seu conjunto lá de processos, atividades, riscos e oportunidades, e se acontecesse isso? Lá no risco e oportunidade, quando a gente define, é meio que assim, né? E se acontecer isso? O risco é incerteza. Efeito positivo ou negativo vai ser risco ou oportunidade. Então você pressupõe algumas ações de resposta para poder efetivamente minimizar a chance de ocorrência daquilo ali. Mentalidade preventiva, ação preventiva. Agora, se aconteceu, aí você vai tomar a corretiva e pode ser que você tenha que atualizar lá a prevenção, porque a ação que você pensou, e se eu fizesse isso? Eu fiz, mas ainda assim aconteceu um problema. Então, tem que modificar e atualizar a ação de modo a que agora ela aumente o seu nível de proteção ou prevenção ao sistema da qualidade, para que não gere uma não conformidade futura similar ou próxima àquilo que foi gerado. Então pode revisar as questões internas e externas, pode identificar um novo requisito pertinente de uma parte interessada, uma ação dessa em cima de uma não conformidade, pode ocasionar revisão no escopo, pode ocasionar revisão de responsabilidade, modificação de responsabilidade de autoridade, procedimento, revisão no risco, atualização nos riscos e controles, revisões até mesmo da política e objetivo e revisão, modificação, atualização de processos e procedimentos. Tudo isso pode acarretar, digamos, uma ação corretiva pode resultar em alteração de alguma coisa dessa, uma ou mais, no sistema da qualidade para a empresa. E aí os lembretes finais aqui. Correção, então, é a ação que elimina o problema, né, para não confundir esse jogo de palavras aí. Correção, mata o problema. Ação corretiva, mata a causa, para evitar a repetição. Análise de causa, né, você pode usar ferramentas aqui, as mais clássicas aqui na apostila tem, 5 porquês, por que aconteceu, por quê, até chegar na causa raiz. Um diagrama de causa e efeito, chamado diagrama de Chikawa, né, que tem lá os 6 M's, as 6 perninhas lá, onde você tem um problema e 6 conjuntos de causa que começam com M, né, te ajuda a identificar também as causas. Diagrama de falhas, são umas ferramentinhas que você pode usar para te ajudar a identificar a causa e você melhor definir uma ação de acordo com a causa raiz. A eficácia, né, ela vai ser encerrada, a não conformidade. Se você julgar que foi eficaz, se você chegar lá, verificar, não teve mais entrega com problema depois que eu melhorei o condicionamento do produto. Acompanhei as entregas durante 1 mês, durante 2 meses. Então, significa que você resolveu a sua não conformidade, foi eficaz. Você evitou a repetição. Se não foi eficaz, você vai ter uma evidência de um mesmo problema. Então, aí tem que analisar novas causas e definir novas ações. E os registros vão conter o histórico do passo a passo inteiro, desde a identificação até a ação corretiva, até a análise de eficácia da ação. Então, fechando aqui, dever de casa, instruções para a implementação desse item, definir a forma de tratamento das não conformidades, é recomendável que vocês usem o modelo de procedimento, adaptando, e o roteiro lá, o registro da não conformidade, formulário que foi orientado como exemplo, com as adaptações necessárias. Avalie e implementa o formulário, avalia a necessidade de implementar o procedimento e coloque isso em prática. Depois que você usar isso uma primeira vez, uma segunda vez, vão aparecer não conformidades, que tem que chegar lá e, a partir dessa identificação, e começar a atualizar os riscos e oportunidades, que já digamos, é o fruto da implementação desse item dentro do sistema da qualidade. Então, o item 10.2, controle, execução e controle de ações corretivas, não conformidades, e o seu tratamento com ações corretivas, que
são exemplos, fazendo isso, né, ele está dentro do item de melhoria, então não conformidades tratadas com ações corretivas tomadas são exemplos de melhoria dentro do sistema da qualidade. Basicamente, o procedimento tem que ser feito para atender o item, é esse que a gente acabou de ver. E a última parte do item 10, o item que fala de melhoria, vai falar para nós de melhoria contínua, que é exatamente aquela categoria de melhorias que é a recorrente, que é aquela que a empresa implementa a partir de cada análise, a partir de cada evento ou cada ciclo de monitoramento e medição, cada análise de dados e análise crítica do sistema da qualidade. Então, cada vez que roda o PDCA tem que ter uma melhoriazinha incremental, aquelas que a gente chamou de incremental lá no item 10.1. Então, essa recorrente é obrigatória no sistema da qualidade. Ter uma ruptura, ter uma inovação, ter, digamos, uma melhoria de porte maior é uma consequência desejável, porém não obrigatória junto à norma. É um exemplo que pode acontecer. A contínua é um requisito e, pelo menos a contínua, uma não conformidade tratada. Teve análise crítica ou teve uma identificação espontânea de uma não conformidade, tomou-se uma ação corretiva, que a gente viu no item anterior, e teve-se ação tomada em cima da causa e você evitou a possibilidade de reocorrência de um problema. Isso é um exemplo de melhoria contínua. Isso é uma ação que configura um exemplo de melhoria contínua. Então, essa aqui, efetivamente, pequenas melhorias no sistema, fruto da aplicação de você rodar o PDCA constantemente no funcionamento do sistema, dia a dia, a partir da sua implementação, são exemplos de melhoria contínua. Então, o que o item vai falar para a gente aqui é o item que termina aqui o capítulo 10 de melhoria. Melhoria contínua. A organização deve melhorar continuamente a apropriação, um sistema apropriado, né? Suficiência e eficácia do sistema da qualidade. Para isso, a empresa deve considerar os resultados da análise de avaliação, que a gente viu lá no item 9, as saídas da análise crítica pela direção, que a gente viu lá no item 9.3, de análise crítica pela direção, e determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte ou como exemplos de melhoria contínua. Então, aqui a norma pede para a gente pegar principalmente os resultados dos monitoramentos, análise e avaliação, lá do item 9, e análise crítica pela direção, que também está lá no item 9.3. 9.1, 9.2 auditoria, também gera resultado para isso. Resultado da auditoria aponta para a gente conformidades ou não conformidades, que também são oportunidades de melhoria. Análise crítica pela direção olha aquilo como um todo, e as decisões e ações tomadas são exemplos, elas implementadas são exemplos do que esse item aqui pede de melhoria contínua. Então, como atender o item? Melhoria contínua, atividade recorrente para elevar o desempenho. Tinha aparecido antes a definição de melhoria. Então, melhoria pura e simplesmente, atividade para elevar o desempenho. Então, uma inovação, por exemplo, eleva o desempenho, uma melhoria de ruptura, uma iniciativa pontual. Okay? A melhoria contínua é a recorrente, é aquela que, a partir de cada ciclo de análise, você tem pelo menos uma decisão, uma ação de melhoria. O processo de estabelecer objetivos, identificar oportunidades de melhoria, é um processo contínuo, através do uso de constatações de auditoria, conclusões da auditoria, análise de dados, análise crítica ou outros meios, e isso geralmente conduz a ações corretivas e preventivas. Então, a definição de melhoria contínua e a nota, a norma já diz para a gente, já dá deixa. Use esses itens que automaticamente ali você vai ter a leitura do que você precisa e as oportunidades para você mostrar e implementar melhoria contínua no sistema da qualidade. Que são exatamente esses itens finais que a gente viu aqui de análise e avaliação e agora de ações de melhoria. Análise e avaliação é a leitura, a ação de melhoria é a decisão, é a ação que você implementa que gera um resultado de melhoria contínua ou modifica alguma coisa para melhor no sistema. Então a norma, ela coloca o quê? Principalmente, para a gente fechar o entendimento aqui da melhoria contínua. Ela foca na demonstração da capacidade de atender requisitos do cliente e a elevação da satisfação, melhoria dos níveis de satisfação. Então é para isso que a gente tem que endereçar também as ações de melhoria, certo? Então, melhoria contínua é o quê? É melhorar o desempenho do sistema como um todo, melhorar a capacidade da empresa de fornecer produtos que cada vez mais atendam o cliente e elevem a satisfação.
Então, desde da performance geral, desde uma definição de política, objetivos da qualidade, planejamento, escopo, processos do sistema, desempenho desses processos, produto ou serviço entregue e a satisfação do cliente, tudo isso culmina com um produto ou serviço entregue que vai atender o cliente. Ao você fazer isso dia a dia, né, rodar o sistema sistematicamente, você tem o quê? Você tem o desempenho do sistema que vai aparecer lá nos monitoramentos, vai aparecer nos resultados gerais. Eu pego esses resultados de desempenho e faço análise. A análise me dá, digamos, a leitura de como está a coisa e a definição das oportunidades de melhoria que podem acontecer. O cliente reclamou, eu identifiquei, tratei aquilo ali, isso me gerou uma oportunidade de uma não conformidade, eu tratei uma ação corretiva e avaliei a eficácia da ação corretiva. Se eu fiz isso, se a ação corretiva funcionou, eu tenho uma melhoria, um exemplo, certo? Eu fiz análise crítica, tinha um conjunto de indicadores do processo, comercial, RH, financeiro, eles não estavam na faixa, na meta lá que a gente traçou. Então a gente definiu algumas ações, avaliou algumas causas disso, avaliou o cenário, avaliou a parte de fora, a parte de dentro da empresa, redefiniu algumas coisas para poder recuperar, performar melhor aquilo ali. Então vou acompanhar durante um tempo, se a ação surtiu efeito, o indicador efetivamente melhorou a sua performance, atingiu ali a meta, significa que funcionou o que você definiu, você tem uma melhoria. O resultado de um objetivo da qualidade também não alcançou a meta, eu redefini ações e agora, depois de um período XYZ, fiz nova análise, alcançou a meta. Ou alcançou a meta, mas eu consegui traçar uma nova meta para um patamar melhor. Então, tudo isso é oportunidade, são exemplos de melhoria contínua dentro do sistema da qualidade. Voltou a escadinha aqui, a melhoria contínua lembra que é aquela PDCA pequenininho que sobe um degrauzinho. Cada degrauzinho desse, né, que você subiu a partir de cada análise crítica que você fez, de cada ciclo de análise e avaliação de resultados, são melhorias incrementais. Tá aqui, ó, melhoria contínua, todas essas aqui são exemplos. A melhoria de ruptura é uma melhoria, é um exemplo de melhoria, certo? A contínua é pequena, a de ruptura é aquela de impacto maior. Melhoria, melhoria contínua, os degrauzinhos, ok? Basicamente, o que a norma resume para a gente, certo? De onde você vai tirar, então, as melhorias contínuas, né? Onde você vai ilustrar que você está praticando e atendendo esse item. Saídas, principalmente lá, o plano de ação, o conjunto lá, o relatório, o registro, a informação documentada retida da análise crítica, aquela história, várias entradas, você analisa, tem lá um relatório, um plano de ação, você junta isso tudo, você tem lá uma informação documentada da análise crítica. Então, aquele plano de ação tem as ações que aparecerem ali, tem que ilustrar que elas implementadas refletirão em melhoria contínua para a empresa. Qualquer daquelas que seja implementada, fruto da análise que você fez para melhorar o desempenho do sistema, tratar uma não conformidade, revisar um procedimento para melhor, ou investir em digitalização da empresa, implementar um RP novo, seja de porte pequeno ou de porte maior, serão exemplos de melhoria, serão evidências de melhoria contínua. Constatação de auditoria. Então, a auditoria interna vai, o auditor interno relata e dá as oportunidades ali. Ó, isso está conforme, isso tem que ter atenção, isso está não conforme. Não conforme tem que tratar essas não conformidades aqui. O tratamento delas vai executar a ação corretiva, também é exemplo de melhoria. Análise de dados e resultados de processo, monitoramento e medição de processo, resultados de produto, serviço não conforme. Então, tudo isso aqui também é analisado, verifica o comportamento e verifica se pode ser feito alguma coisa para melhorar. Então, são as principais fontes aqui, que vem lá do item 9, monitoramento, medição, análise e avaliação, auditoria interna, análise crítica pela direção, resultado disso, oportunidades ou ações de melhoria. Isso é o que o item de melhoria contínua pede para a empresa. Exemplos gerais aqui. Então, aqui algumas ferramentas, né? Como que você pode, na prática, implementar isso. Algumas ferramentas que as empresas costumam usar para poder promover ou potencializar a identificação de melhorias, né? Impulsionar o sistema da qualidade. Tem empresa que faz lá coleta periódica e pesquisa de sugestões para poder ter mais fonte de informação para poder implementar melhorias. Metodologia de análise e solução de problemas também é muito usada. O próprio item da norma ele tem um jeitão do MASP, metodologia de análise e solução de problemas, a sigla do MASP, que essa história de resolver problema, avaliar a causa do problema, verificar se a ação corretiva foi eficaz. Então, isso já é basicamente um passo a passo dessa metodologia.
programas de sugestão de melhorias, o Seis Sigma, que aí já é uma avaliação quantitativa, certo? De performance do processo em relação à eficácia, desempenho excepcional de empresas, né? Comparar com indicadores, né? Se você participa de algum programa de benchmark externo, algum programa de excelência, e isso te dá uma noção até que ponto você está com resultado legal ou você pode melhorar comparado com indicadores externos, oficinas de inovação ou práticas e processos de inovação para poder forçar aquela melhoria de ruptura, que é importante também. Kaizen, né, que é a palavrinha japonesa, que significa melhoria contínua, que significa a todo tempo provocar a ideia das melhorias, as ideias que podem gerar melhorias, ciclos Kaizen, grupos Kaizen, aqueles destinados a avaliar problemas e propor melhorias diretas para poder intensificar, a empresa está sempre melhorando continuamente. O Just in Time, o Kanban já são ferramentas já da gestão da produção, ferramentas que a gente usa muito no Lean, na filosofia Lean, que também ajudam, digamos, a potencializar a identificação de melhorias. São exemplos aqui, mas basicamente o item de melhoria contínua ele vai ser atendido de que forma? Você cumprindo bem a sua coleta de informações para monitoramento, medição, a sua auditoria interna, e você fazendo de forma completa a sua análise crítica e definindo lá as ações apropriadas para responder à leitura daquelas informações. Então isso automaticamente, com isso já vão aparecer várias evidências de melhoria contínua para um sistema da qualidade que entende que isso é obrigatório. Não tem sistema que a gente defina uma primeira vez e fique naquele mesmo formato. Então, para fechar aqui a conclusão, os lembretes finais, não existe obrigatoriedade daqueles programas citados, são só exemplos, né? Se você tiver, melhor, porque eles potencializam a identificação de oportunidade de melhoria. A melhoria contínua deve ser evidente ao longo, né, das fases, a gestão da empresa, ao longo de cada fase do sistema da qualidade. Está terminando agora a fase de implementação, depois ele entra numa fase de implantação e manutenção do sistema. Então, a cada ciclo desse, o sistema tem que melhorar ou tem que mostrar evidências de que melhorou, diante desses exemplos todos aqui que apareceram. E é esperado que a alta direção seja o principal líder desse processo, então seja o principal interessado em obter melhoria e impulsione, né, e promova essa cultura, essa ideia na empresa que inspire a sua equipe, né, sendo, digamos, a principal parte interessada em obter melhorias para o sistema de gestão, que automaticamente reflete-se em melhorias para os processos e para a empresa como um todo. Para fechar aqui, convergir com as ações de implementação, o que o item pede? Definir como a melhoria contínua vai ser promovida, usar claramente lá aquelas fontes lá do item 9, medição, monitoramento, análise e avaliação, auditoria interna e análise crítica, considerar obrigatoriamente a abordagem das decisões sobre melhoria, né, em cima das saídas da análise crítica, então tem que ser bem claras as saídas das análises críticas, é por isso que a gente colocou aqui. É legal definir um plano de ação para não ficar um relato de análise um pouco solto, colocar claramente a ação a ser implementada a partir do resultado que você avaliou. E se isso virar de forma mais objetiva um relatório de ações, um planinho de ações, fica mais fácil de ver se foi feito e constatar e endereçar para quem vai fazer, endereçar para o responsável e conferir na análise crítica posterior se efetivamente foi implementado, se funcionou, se foi eficaz. E avaliar a possibilidade de programas de incentivo, né? Como aqueles exemplos que apareceu ali, programinha de sugestão que a turma, sem ser na análise crítica, ou sem ser lá nos indicadores de monitoramento, nas fases de monitoramento e medição, programinha que o pessoal possa voluntariamente sugerir algumas situações que você pode potencializar, você pode ter uma informação ali que te dê fonte de melhoria, inspiração para melhorar o sistema de alguma forma. Então, com essas observações aqui, ou seja, essas recomendações, checklistzinho do item 10.3, completamos aí a interpretação do item 10, que é o item que conclui o seminário 7, que falou de avaliação do desempenho, capítulo 9, onde a gente monitora, define o que vai monitorar, define o que vai medir, realiza a auditoria interna, a autoavaliação do sistema com auditores capacitados e realiza a análise crítica do sistema de gestão pela direção. E depois implementa melhorias no sistema, melhorias de forma geral, melhorias de ruptura ou incrementais, trata as não conformidades por um roteiro específico, registrando isso, e as melhorias contínuas
que são as melhorias incrementais, sobretudo identificadas pela análise e avaliação e pela análise crítica pela direção. Então, com isso, a gente conclui a leitura e interpretação do item 10, que é a parte final do nosso seminário de número 7 do SGQF.